Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET aqui em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Lucas, lá da Serra Gaúcha. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles? Uma honra recebê-lo aqui, um prazer recebê-lo. Gratos pela sua disponibilidade em conversar um pouquinho hoje conosco. O Lucas, ele é analista de comércio internacional, ele é músico, formado em comércio exterior, e estudante de teosofia. Nós já nos conhecemos em eventos da Sociedade Teosófica, já tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, e o livro que ele escolheu para conversarmos hoje chama-se O Interesse Humano, de autoria do Shiri Han, e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Shiri Han, que foi um dos presidentes internacionais da Sociedade Teosófica na Índia, em Adyar, e que tem vários livros, né, publicados. Estávamos até conversando um pouco antes de iniciar a gravação, muitos livros, inclusive, que são transcrições de palestras que ele acabou ministrando, né, no seu tempo, e outros de artigos, né. Esse livro, Lucas, fala um pouquinho para nós, então, como que é a organização dele, né? Ele tem pequenos textos ali inseridos, ele vai falando sobre vários assuntos. Fala um pouco para quem está nos acompanhando o que esperar dessa obra e como que ela está organizada. Vamos falar então dessa linda obra que é O Interesse Humano, do queridão, do amado Shiri Han. Esse livro ele é então uma compilação de 35 artigos, né? E o interesse humano é, digamos assim, o ponto principal que ele começa, né, o livro falando sobre o interesse humano, e aí ele decorre sobre uma variedade de temas que são várias virtudes, né, como, por exemplo, a felicidade, a juventude, a verdade, a devoção, lealdade, reverência. Então ele pega esses aspectos profundos da alma humana e faz uma abordagem assim muito objetiva do que é necessário fazer para o nosso espírito estar cada vez mais conectado com a luz. Eu percebo dessa forma, né? Então foi por isso que o Shiri Han me chamou tanto a atenção, porque ele trata de temas do mais variado assunto, desde democracia até educação de crianças, a morte, devoção aos mestres, de maneira muito objetiva, né? E de maneira muito profunda, assim. Então, Charles, ele começa o livro falando do interesse humano, né? Que é o título do nosso livro. E eu vou fazer aqui vou falar nas palavras dele, que é muito difícil falar, falar assim, digamos, de maneira sem mencionar as próprias palavras dele, porque ele é muito certeiro assim no que ele fala, né? Então, sobre o interesse humano, ele fala assim: o interesse humano não é algo que possa ser manufaturado, mas deve crescer naturalmente no solo daquelas experiências pessoais vivas e nos relacionamentos pessoa a pessoa, a partir dos quais surgem suas apreensões e realizações espontâneas. Então, tu percebe, né, que ele está falando dessa naturalidade que está assim na essência do ser humano, né, que é próprio do ser humano, ir em contra o outro de maneira com o bem, né, com a verdade. E isso nos nossos dias é algo que está cada vez mais complicado, né,
tanto pela artificialidade que existe no mundo, né? E, enfim, por inúmeras dificuldades e sombras que existem no mundo hoje, mas que o autor nos coloca que a gente tem que ter essa boa vontade, né, no nosso espírito para ir de encontro com o outro e, a partir disso, desabrochar o nosso processo de autoconhecimento cada vez mais, né? Ele fala que esse processo de autoconhecimento é uma revolução contínua. Então, quem está no processo de autoconhecimento, vai ser para sempre, porque é uma revolução contínua, né? Tem que querer. Então, essa é a impressão, assim, esse é o sentimento que eu tenho, assim, quando eu leio o Shiri Han e é um ponto que ele destacou aqui, né? Olha só como ele aborda. Ele fala assim, o interesse humano é um elixir precioso, do qual uma pequena gota pode ir longe. É preciso tanto nutrir o relacionamento, quanto dar às atividades práticas um fim edificante. Então, não é só se relacionar com as pessoas dizendo, beleza, paz e amor, né? A gente quer ser feliz e tal, mas se não tiver uma prática edificante, não tiver uma virtude ligada à ação, algo que tu queira realizar para um bem comum, de maneira não egoísta, né? Essa é uma das é um dos fins práticos, né, do interesse humano aqui pelo Shiri Han, né? E aí, completando aqui, ele fala assim, o homem não consegue ser feliz sem amar seu próximo e evocar o interesse recíproco. Então, é poético, mas é bem real, né? Nós precisamos da convivência humana, nós precisamos da concórdia para poder ter esse respeito e esse amor pelos nossos próximos, né? Vão haver desafios, sempre há desafios, isso é normal da nossa existência humana, mas para o interesse humano nós precisamos, né, buscar essa meta, né, e esse processo. O Shiri Han, ele é conhecido por essa assertividade, como você mencionou, né? Vai direto ao ponto ali, né? Vai bem onde dói, né? Onde realmente toca, né? Toca o coração, toca nas nossas questões pessoais. Na verdade, são as questões pessoais de todo mundo, né? Se nós pegarmos o Shiri Han era indiano, nós pegarmos as tradições da Índia, elas tem muito essa questão de investigar e tentar compreender e, de certa maneira, tentar explicar a natureza do ser humano. Bom, uma analogia que vários autores fazem, inclusive, é essa questão de cultivar o ser humano, né? Então, você não pode tentar moldar a natureza humana. A natureza humana, ela é o que é. Você tem que compreender, aceitar ela e aí tentar buscar uma harmonia nas relações com o mundo e com as outras pessoas, né, na medida que isso seja possível e viável. Lucas, como que esse livro te auxiliou, te impactou na sua jornada diária e na sua vida pessoal? Fala um pouquinho para nós. Então, Charles, eu acredito que ele ainda, né, me influencia, porque é uma obra de muita profundidade, assim, né? E tem uma palavra que o Shiri Han coloca muito nesse livro, que é harmonia, né? E eu também sou músico, então trabalho, então, de certa forma, com esses elementos harmônicos na música, né? Mas ele quer falar de harmonia do ser. Harmonia do ser e estar, né? Então, quando a gente começa a fazer as leituras, as reflexões, a gente também sente uma pulga assim atrás da orelha, dizendo, nossa, né? Como é um caminho que exige dedicação, como eu estou errando, né? Como é algo que não é do dia para a noite que a gente começa a
a nos transformar, né? Então, esse livro, ele me ajudou nessa transformação para alguns elementos da minha vida, assim, elementos, vamos dizer assim, espirituais, que eu comecei a compreender melhor e harmonizar melhor com a minha personalidade, com o meu ser, né? E como aquilo que é espiritual, vamos falar assim, né, na nossa linguagem teosófica, tá acima, né? É búdico, né? É budi, não é muito mais sutil, é mais sutil, né? Então a gente, eu digo assim que eu preciso de muita, não sei se meditação é o nome, mas tem que haver, às vezes, um momento de pausa e silêncio para poder introjetar elementos que estão, né, nesse plano, pelo menos de alguma maneira, assim, né, para justamente fazer melhor essa leitura de como está a vida, o mundo, as pessoas, né, para aí sim poder viver melhor, né. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Lucas, lá da Serra Gaúcha, sobre o livro O Interesse Humano, de autoria do Sirihan, e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Lucas de Brito Toigo, lá da Serra Gaúcha, sobre o livro O Interesse Humano, de autoria do Sirihan, e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Lucas, o livro, né, tem vários artigos. Acho que seria interessante você trazer algum, assim, e comentar um pouco para o pessoal ter uma ideia assim da abordagem da obra, né, da própria abordagem do autor também e o tipo de temática que ele costuma trazer nas suas abordagens. Certo, Charles. O que me chamou bastante atenção é o jogo dos opostos, né? Então nós somos uma encarnação que vive no mundo dual, né? E no jogo dos opostos, o Sirihan começa assim: ocultismo é uma ciência que diz respeito às coisas, fatos e fenômenos invisíveis, não abertos à visão superficial. Está cheio de aparentes paradoxos, mas requerem um refinado senso de equilíbrio para serem apreciados. Então, olha só como ele também fala de uma maneira assim, sobre um assunto complexo, né? Requerem um refinado senso de equilíbrio, é necessário um refinado senso de equilíbrio, né? Dos nossos discernimentos, das nossas percepções, para nós podermos entender coisas, fatos e fenômenos que não estão visíveis aos nossos, né? Não estão perceptíveis aos nossos sentidos, né? Que estão de uma mente superior, né? E que estão no mundo oculto e que, digamos assim, influenciam a nossa vida. Influenciam a nossa vida, mas a gente não consegue tocar, né? E não consegue ver também. E muitas vezes essas nuances que a vida nos proporciona vêm através de intuições, né? Então, eu acho muito bacana isso, assim, eu tenho eu gosto de estudar sobre intuição, porque ela é um elemento psicológico que ela dá muito sentido, eu acho, na nossa vida, né? Quando nós conseguimos nos manter abertos à intuição, né? Tratando aqui do jogo dos opostos, rapidinho, ele fala assim, ó, que chegar a excessos é mais fácil do que fazer uma pausa no limite da ação perfeita. Chegamos ao excesso porque somos ambiciosos para atingir resultados, ou por avidez de uma sensação
que uma atividade particular induz em nós, ou por pura impulsividade, que é uma inclinação inconsciente para prolongar uma sensação existente. Então, eu acho muito interessante isso, porque também, né, nessa nossa correria, né, na nossa ambição, que é uma coisa que nós precisamos também, né, almejar, né, crescimento na nossa vida, mas como é interessante que ele aborda, assim, que fazer uma pausa, às vezes, no limite da ação, enquanto nossa mente está, né, buscando, é melhor para a gente nos aquietar, né, refletir, ponderar, né, para ir, sim, com o nosso máximo de energia e mais à frente, né, Charles? Achei bem interessante essa colocação dele. E eu quero falar também sobre um outro artigo, que é a felicidade. Ele fala sobre a felicidade, né? Então ele fala assim, feliz é o homem que não é escravo de seus próprios desejos, cuja mente e coração estão livres de ansiedade a respeito do amanhã. Ser dominado por um desejo não é ser livre. E olha só, né? Nós somos, o que nos movimenta basicamente é o desejo, né? Mas ele fala assim que a gente não deve ser escravo desse desejo, né? A gente tem que ser livre do desejo. Ele existe, ele está em nós, mas nós temos que dar as rédeas do desejo, né? O mental, né? A nossa capacidade de discernir e de nos entender que tem que ser o mestre, então, né, do nosso desejo, dos nossos desejos, né? Ele fala assim também que a verdadeira felicidade não dá origem à reação, pois é a experiência de um florescimento que ocorre a partir do interior, não surge de fora, avoluma-se a partir do interior, mas não do eu isolado. É um estado de liberdade e não preenchimento de um vazio dentro de si próprio, né? Então, felicidade para os sábios é sempre um estado interno, né? Um estado de contentamento a partir do ser, né? Que não está ligado a gratificações do mundo externo, né? Sim, existe uma correspondência, né, entre o que somos e o que temos, né? Porém, a verdadeira felicidade é um estado de liberdade, né? Como é bom a gente se sentir livre, né? Se sentir em paz. Isso é o que, né, a gente fala, não tem preço, né? Porque é parte da nossa natureza humana, e é parte da nossa natureza humana também compartilhar essa felicidade, né? Ele fala que nunca é um preenchimento de um vazio, né? E muitas vezes nós percebemos quantas pessoas assim querendo preencher com coisas, com uma infinidade de experiências que não tem cabimento nenhum e às vezes a gente só precisa de ter um estado de paz e de reflexão, de obras, né, profundas como essa e de coisas que nos contentam a alma, né, Charles? Eu nesse sentido, eu endosso toda a obra do Siri Han, mas sei que como te comentei no início, é um desafio, né? Chegar a esses estados, assim, de espírito, né? Mas eu procuro trabalhar, assim, né, o meu emocional, o meu psicológico para isso, né? Pois é, tudo que os exemplos que você trouxe, né? Eu fiquei refletindo aqui e me parece que todos eles se conectam com o que tu comentou lá do início, né? Que é a questão do limite. Então, quando a gente fala a questão do desejo, por exemplo, né? O desejo faz parte do ser humano, né? Até nos mantém nosso corpo vivo, né? Então, estou com desejo de almoçar. Né? Então, isso ele faz parte da nossa natureza. A questão muito é o que você comentou, né? O Shri Han comentou, né? Você nos trouxe a questão do limite, que nós não sabemos dar limite a isso. Então, as tradições do Oriente, elas nos trazem esses alertas. Tudo bem, faz parte da natureza humana,
porém a gente tem que dar as rédeas, né, como você comentou, que é justamente perceber, né, quando já basta, né? Então eu vou me alimentar, eu vou almoçar agora, mas tem um momento que já é o suficiente, né? Quando eu passo daquilo ali, ok, é possível, né? Porém, você vai se sentir mal, você vai ficar pesado, você vai se alimentar em excesso, você vai ganhar peso. Eu estou usando um exemplo simples aqui, mas se aplica Uhum. a qualquer coisa na nossa vida. Então, nós temos muito essa questão, né? A gente não sabe dosar as coisas. E a gente acaba sendo escravos, né? Dos desejos, né? Então, a gente fala muito, né, em liberdade, mas a liberdade talvez comece com o próprio autocontrole. E sem isso, realmente a gente não tem. E talvez o autocontrole só seja possível com autoconhecimento, né? E uma coisa acaba levando a outra. Com certeza, os filósofos falam, né, sobre a justa medida, né? É uma questão proporcional, né? Mas, enfim, né? Nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente está com esse autocontrole, com essa experiência tão aguçada. Mas, como eu te comentei, né? Eu acho que é um trabalho que cada um deve fazer, né? E, através dessa busca de autoconhecimento, né? Lucas, como que a gente já está chegando ao final do programa, né? Como que você acha, assim, resumidamente, que esse texto pode contribuir no dia a dia de cada um, na leitura, né? Muita gente que está nos assistindo aqui não conhece a obra do Sirihan, não conhece filosofia oriental. Como que você acha que no dia a dia, na prática de cada um, esse livro pode contribuir para quem está nos assistindo? Olha, Charles, resumiria numa frase assim, no equilíbrio das relações humanas, sabe? Eu acredito que não só da relação com o outro, mas da relação consigo mesmo, né? Se relacionar consigo mesmo para se relacionar melhor com o outro, né? E, e também ter um pouco de néctar dessa poesia do Shirihan, assim, dessas palavras lindas que são colocadas no livro, assim. Então, eu acredito que para o leitor que vá adquirir essa obra, ele vai se beneficiar muito e vai conquistar mais, mais realização em sua vida. Gratidão pela sua participação. Eu que agradeço, Charles, obrigado pelo convite aí. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. E hoje conversamos com o Lucas de Brito Tuigo sobre o livro O Interesse Humano, de autoria do Sirihan, e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.